Então quer dizer que Jesus é um cara da hora, mas é o seu fã-clube que às vezes estraga o rolê? Será que é possível fazer essa separação entre Jesus e igreja? É sobre isso que falaremos hoje, sobre o drama da Bruna Marquezine. Seja muito bem-vindo aos estúdios Mídia Digital. Eu sou Flávio Menezes e você está nos bastidores da existência. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a polêmica declaração da Bruna Marquezine, onde ela afirma que Jesus é um cara legal, mas o fã-clube dele, às vezes, estraga o rolê. Na prática, ela está dizendo que Jesus é bom, mas a igreja ela é ruim. A Bruna Marquezine, ela se denomina cristã, o que em tese nos coloca como irmãos em Cristo. Então, fique conosco até o final, porque eu não sou a Cristina Rocha, mas o vídeo de hoje será um caso de família. Tá um clima muito pesado aqui. Gente, olha o meu cenário! Olha o meu cenário! Palco meu! Calma! É interessante ver que muitas pessoas hoje se denominam cristãs, mas não percebem a importância que a igreja tem, né? E acabam fazendo declarações como essa que a Bruna Marquezine fez. Quando eu escuto essas coisas, parece que dá vontade de encarnar em mim o Capitão Nascimento. Lembra daquela cena que ele fala assim: tira essa camisa que você não é crente não, você é moleque. Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque. Porque se você pegar a Bíblia e observar aquilo que ela diz sobre a igreja, é impensável, sabe, sair da boca de um cristão que a igreja é uma bosta. Então, olha só, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, a Bíblia vai dizer que Jesus estabeleceu a sua igreja. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 16, Jesus vai dizer que a salvação vem através da pregação. E por quem que a pregação é feita? A pregação é feita por intermédio da igreja. Então a salvação, ela vem através da pregação que a igreja faz. O ato da igreja anunciar o Evangelho de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17, a Bíblia vai nos dizer que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela ser excluída da igreja. Porque ela ser excluída da igreja significa perder o reino de Deus. Sabe? É aquela famosa palavra ser excomungada, tá? Que significa ser expulsa, ou ser excluída da igreja. Eu acho interessante que muitas pessoas, elas arrotam, né? Ah, eu saí da igreja, falo isso com orgulho, quando na verdade o que deveria ser o nosso maior temor não é sair da igreja, mas sim a igreja dizer que você não faz mais parte dela. Isso sim deveria nos causar medo e nos causar temor, porque essa é a realidade que a Bíblia nos coloca. Então, Bruna, diante de tudo isso que eu coloquei, você se auto-excluir da igreja significa que você está cortando o galho da árvore na qual você está sentada. Em outras palavras, você pode estar se condenando ao inferno, porque você está se excluindo do povo que pertence a Deus, do povo de Deus, que é a sua igreja. Por essa razão, de coração, eu espero que você repense, sabe, essa sua atitude. Por que eu espero que você repense? Eu assisti quase todo o podcast, né, antes de gravar esse vídeo. E lá, pelo tempo de 1h34 do podcast, você fala que você tinha uma visão errada sobre a moda, né? Que você iniciou sua carreira ali de atriz, logo você começou a fazer desfile,
e aquele ritmo, né, de ter que usar tal roupa, usar tal marca, você não entendia essa dinâmica e passava a achar tudo aquilo um saco, achar aquilo ali cansativo, e você não gostava daquilo. Mas um dia a ficha caiu e você percebeu que a moda é arte. E quando você começou a olhar a moda como arte, a sua percepção sobre a moda mudou. E você passou a gostar, né, de tudo aquilo que envolve o mundo da moda, né? Porque além de ver isso como arte, isso passou a ser uma ferramenta de autoconhecimento. Então, da mesma forma que você experimentou uma mudança de pensamento a respeito de algo que hoje faz parte da sua vida, eu espero que você mude a sua forma de ver a igreja. Porque pode ter a certeza que o destino eterno da sua alma pode estar dependendo disso. Vá pro inferno! É você, Satanás! Em contrapartida, Bruna, eu quero que você saiba que eu não sou aqui para lhe julgar, para lhe condenar, porque eu realmente entendo o que levou você a tomar essa terrível decisão de sair da igreja, né, e ter essa posição de tentar fazer uma separação entre Jesus e a igreja, o povo que pertence a ele. Não é de hoje que as pessoas fazem ou tentam fazer essa separação entre Jesus e a sua igreja, né? Amo Jesus, mas não gosto da igreja. Por que isso acontece? Porque nós, quando vamos a uma igreja ou na igreja, nós esperamos encontrar um pessoal legal, acolhedor, e que, acima de tudo, através das suas atitudes, né, do seu comportamento, das suas ações, das suas palavras, representem o próprio Cristo. Ou seja, nós esperamos encontrar pessoas que falem uma coisa e vivam na prática aquilo que elas estão dizendo. Mas quando nos deparamos com a realidade da igreja, nós encontramos algo totalmente diferente. Às vezes encontramos pessoas ruins, mesquinhas, hipócritas, julgadoras, sabe? E isso causa uma decepção, porque esperávamos uma coisa e na realidade encontramos outra totalmente diferente. Acredito que seja por isso que a Bruna Marquezine disse que Jesus é um cara legal, o fã-clube que estraga o rolê. Eu acredito que isso tenha surgido de uma decepção que ela passou com a igreja, porque, como ela mesma disse, ela começou a frequentar a igreja evangélica, começou a participar das células, e nesse percurso aí alguma coisa aconteceu que gerou nela esse sentimento. Ela está errada? Não necessariamente. Sabe, quem aqui nunca teve uma decepção com a igreja? É impossível não se decepcionar com a igreja. Eu quero deixar isso aqui já bem claro de início. Eu frequento a igreja desde os 14 anos de idade. Se eu fosse gravar um vídeo contando todas as frustrações que eu já tive com a igreja, sabe, as decepções que eu tive com pastores, líderes e membros, olha, não, seria um vídeo de muitas horas, porque as maiores decepções da minha vida eu experimentei dentro da igreja. E aí fica essa questão, como lidar com essa realidade, né? Aí Jesus, eu amo Jesus, gosto de Jesus, admiro Jesus, mas não consigo me relacionar com as pessoas que fazem parte do grupo que dizem representar Jesus nessa terra. Como lidar com isso? O que nós precisamos entender é que a igreja possui uma dupla natureza. O primeiro aspecto da igreja é que ela é santa. Isso significa que na sua origem ela foi planejada por Deus. Deus estabeleceu a igreja, tá? O segundo aspecto que nós precisamos entender é que, ao mesmo tempo que ela é santa, né, ela é planejada por Deus, ela é constituída por pessoas imperfeitas, pessoas que são falhas. Então, na prática, isso significa que as pessoas que compõem a igreja ou que estão à frente dela vão nos decepcionar de alguma forma, porque nós não podemos esperar perfeição de pessoas que são imperfeitas. Então, decepções, frustrações fazem parte
da igreja. E nós temos que aprender a aceitar isso. É importante dizer também que a história da igreja não se resume em decepções e frustrações. Na verdade, se decepcionar com pessoas faz parte de qualquer grupo que exista. Sabe, você se decepciona com sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios e primos. Você se decepciona com as pessoas da sua escola, da sua universidade, do seu trabalho. Nós podemos nos decepcionar com os nossos melhores amigos. A decepção nos relacionamentos é algo inerente à comunidade humana, vamos colocar assim. É algo inerente às pessoas. A igreja, ela apenas expressa também essa realidade. Mas embora a igreja expresse essa realidade humana, a igreja não é definida por isso. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 13, que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. O que isso significa na prática? Que a igreja, ela fez e ainda faz um bem para a humanidade, que se nós fôssemos escrever uma lista, olha, ela seria enorme, seria gigante. Você já parou para pensar de todo o bem que a igreja fez na história da humanidade? É incrível, porque a igreja, ela acabou com o infanticídio, a igreja, ela acabou com as lutas dos gladiadores, a igreja, ela criou os hospitais, a igreja criou as universidades, a igreja criou a escola pública, a igreja criou também o método científico moderno, a igreja deu voz às mulheres que na antiguidade elas não tinham, a igreja, ela criou os direitos humanos, sabe? É incrível tudo aquilo que a igreja fez. É incrível olhar e ver que a igreja, ela tem uma importância no mundo gigantesca e poucas pessoas percebem isso. Na verdade, isso não nos é ensinado nas escolas, as pessoas não falam disso. Quando elas falam da igreja, é só sobre o mal, sobre as coisas ruins que acontecem dentro da igreja. Mas a história da igreja não pode ser definida por frustrações, porque, embora expresse a realidade, ela não pode ser definida por isso. A igreja é uma bênção. Um outro ponto que eu considero de extrema importância que a igreja fez é o fato de que, se nós conhecemos Jesus hoje, conhecemos porque a igreja assumiu a responsabilidade de levar a mensagem e a história de Jesus aos quatro cantos da terra. Você já parou para pensar nisso? Você parou para pensar que Jesus não deixou nada escrito, né, de punho, de suas próprias mãos? Tudo que nós sabemos e conhecemos a respeito de Jesus veio até nós diretamente por intermédio da igreja? Entenda bem, eu não estou dizendo que a igreja inventou a história de Jesus. Eu estou chamando a atenção ao fato de que quando Jesus veio ao mundo, ele mesmo não deixou nenhuma palavra sua registrada. Ele ensinou 12 pessoas, que são os seus 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos, eles tinham como missão ser o fundamento da igreja. Então, quando Jesus ele subiu aos céus, ele deixou uma ordem: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esse primeiro núcleo da igreja, que são os 12 apóstolos, que nós chamamos de igreja primitiva, eles assumiram essa responsabilidade para si. E quando eles começaram a ensinar, andar por cidade em cidade, pregando o evangelho, eles fizeram isso com o custo da própria vida. Sabe, todos os apóstolos morreram martirizados, ou seja, foram mortos em nome da sua fé. Se eles negassem a Cristo, eles viveriam, né? Iriam viver. Mas se eles não negassem a Cristo, eles pagariam com a própria vida. Na verdade, a história da igreja é que nos seus 300 primeiros anos, ela foi perseguida e muitos cristãos pagaram com a vida a fé que eles tinham em Cristo. Então, como que eu, diante dessa realidade, posso desprezar a igreja? Sabe, como é que eu não consigo reconhecer que a minha fé
é fruto da fidelidade e do testemunho de cristãos que morreram para que essa mensagem chegasse até mim. Como é que eu posso desprezar a igreja diante dessa realidade? Eu não posso. Eu só tenho que ser agradecido a tudo que a igreja fez. Tá? E para você entender a importância da igreja para o próprio Deus, a Bíblia diz que Jesus um dia voltará. E vai voltar para quê? Para buscar a sua igreja. Essa é a importância da igreja de Deus. Então, a mensagem que eu quero trazer hoje para você é a seguinte, sabe? A igreja, ela decepciona? Decepciona, isso é inegável. Nem a Bíblia nega isso, tá? A Bíblia, ela não coloca panos quentes em cima dos erros da igreja. Ela reconhece que as frustrações é algo que faz parte da igreja. Olha, a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2, o seguinte... Ela vai dizer assim, olha, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Se a igreja fosse um lugar fácil, tá? Nós não precisaríamos ser dóceis com pessoas. Nós não iríamos precisar de paciência. E muito menos precisaríamos de amor, suportar os outros em amor. Por que Deus nos pede esse comportamento, essa atitude dentro da igreja? Porque a igreja é um lugar difícil. Isso faz parte de qualquer comunidade humana, como já vimos. A nossa posição é ter amor, é ser dócil e suportar os limites e as imperfeições das pessoas. Se eu não tenho essa atitude, a Bíblia vai dizer que eu estou sendo arrogante, porque isso é o contrário de humildade, é ser arrogante. Por que arrogante? Porque no momento que eu saio de um lugar, porque eu acho que as pessoas ali são ruins, né? Não aceito as falhas das pessoas, silenciosamente eu estou me colocando como superior a essas pessoas. Então, sair da igreja porque as pessoas são falhas, na verdade, é um profundo ato de desamor. Eu sei que eu apenas citei as diversas coisas boas que a igreja fez na história da humanidade, mas no próximo vídeo eu vou me aprofundar em cada um dos pontos que eu falei, tá? Então já aguarde aí, já fica na expectativa que o próximo vídeo vai estar fantástico. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, porque ele ajuda muito a gente. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar no número de 10 mil inscritos. Compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp. Vamos levar esse conteúdo adiante, vamos ajudar as pessoas a pensarem fora da caixa, tá bom? Ficamos por aqui, aguarde os próximos vídeos, um abração e até a próxima!